Olá! Seja bem-vindo ao Pode Mais Carreira, porque se você pode mais, a sua carreira pode muito, muito, muito mais. É um prazer poder falar com você. Eu sou a Fernanda Steven, gestora de recursos humanos, especialista em pedagogia empresarial e educação corporativa e também em gestão estratégica de pessoas. Aproveite para me seguir no Instagram, @fernandasteven.rh, e também siga o podcast aqui no Spotify, onde nos vemos toda segunda-feira. Toda segunda-feira tem episódio novo. Vamos lá para o 5º episódio do Pode Mais Carreira? Hoje, no 5º episódio, eu quero começar com uma pergunta. Você tem construído muros em sua vida? Não só na vida pessoal, mas também na sua vida profissional? Sinceramente, você acha que nas relações no mundo corporativo, essas relações elas verdadeiramente precisam de muros? Pensa só, eu estava refletindo sobre os prédios e os andares, os apartamentos que existem, e dá para perceber que às vezes tem prédio com varanda, às vezes tem prédio com grade, tem prédio com catraca, com senha, e que por vezes é porque a gente não quer se conectar com o mundo lá fora ou a gente quer se proteger. E aí que eu te pergunto, você também tem construído essas barreiras? Você tem erguido na sua vida pessoal, na sua vida profissional, algo assim? Na verdade, os muros, eles não são só de concreto. Tem muros que a gente vai construindo e que, no fim, eles parecem invisíveis, mas a gente constrói. E aí eu quero te perguntar, qual tipo de muro você tem construído ultimamente? Seja de indiferença com as pessoas ao seu redor, no trabalho, no seu dia a dia, seja da pressa, onde você não tem tempo para fazer absolutamente nada, onde a sua agenda é sempre lotada. Seja o muro também da sua escuta, ou aliás, da sua falta de escuta, onde você não para ouvir as pessoas que estão ao seu redor, ou até mesmo o muro do medo. O medo de se envolver, o medo de ser você. Quantas vezes você sentiu que precisava parecer forte, precisava parecer ocupado, precisava ser impenetrável? Mas, no fim, o ideal era só se abrir mais, sem medo de ser mal interpretado, julgado, prejudicado. E quantas vezes a gente faz isso no ambiente de trabalho, né? No ambiente de trabalho, onde a gente já começa a aprender firmemente que é preciso se proteger. Seja evitar ser vulnerável, evitar falar a sua própria opinião, discordar ou falar simplesmente que está cansado. A pergunta é: por que a gente faz isso com a gente mesmo? A gente está se protegendo ou a gente está se escondendo? Porque existem dois questionamentos que são bem diferentes, de se proteger ou de se esconder. E, na verdade, por muitas vezes eu chego à conclusão de que esses muros a gente acaba levantando eles por uma defesa. Uma defesa de não se mostrar demais, de não ser criticado, de não cair na vulnerabilidade, mas essa defesa vai se tornando uma grande prisão. Porque no fim a gente se afasta dos outros e não só dos outros, a gente passa a se afastar de nós mesmos. E por mais que tudo isso esteja acontecendo, eu te pergunto, durante a sua vida, quando foi que você se sentiu sozinho? Quando foi que você sentiu que você estava passando por alguma solidão? Porque, no fim, a gente parece conversar com todo mundo pelas redes sociais, mas existe um custo que a gente tem enfrentado, que é o custo do isolamento. A gente está vivendo uma epidemia silenciosa e ela se chama solidão. Até porque a própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela declarou em 2023 que o isolamento social é uma das maiores ameaças à saúde pública mundial. Porque no fim, nós nunca estivemos tão conectados como agora. E por mais que a gente esteja muito conectado e você aí talvez tenha uma, duas, três, quatro, cinco redes sociais diferentes, mais um telefone pessoal, um telefone corporativo, WhatsApp, no fim, a gente nunca também se encontrou tão desconectado emocionalmente, tão distante da gente mesmo.
Só para se ter uma ideia, existem algumas curiosidades que já vêm ocorrendo no mundo, como é o caso na Coreia do Sul, que é um dos países mais digitalizados do mundo e que cresceu nos últimos anos um fenômeno que se chama mukbang. E simplesmente são pessoas que fazem transmissões ao vivo, comendo sozinha e acompanhadas por uma câmera. E aí você vai almoçar, por exemplo, você vai lanchar e você se conecta. E aí existem milhares de espectadores que ficam assistindo, que também estão sozinhos, ou fazendo alguma alimentação também, algum período de refeição, e se conectam. Isso não é sobre entretenimento, isso não é um caso de diversão, mas um caso de uma solidão compartilhada, onde as pessoas que transmitem estão sozinhas, quem está assistindo está sozinho e fica ali interagindo em algum momento do dia, que geralmente é uma refeição. E aí, que a gente tem vários amigos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e tantas outras redes, mas se hoje a gente precisasse viajar e alguém tivesse que cuidar do nosso peixe, com quem que a gente deixaria? Para quem a gente verdadeiramente ligaria para passar o final de semana cuidando do peixe, cuidando da planta, regando a planta? E aí a gente quer ser visto, a gente quer ser ouvido e a gente quer pertencer, apesar de tudo isso. E dentro das empresas não é diferente, porque o que a gente tem feito com esse desejo? A gente tem se escondido em baús, em caixas, a gente entra e sai, não compartilha ideia, a gente é chamado para uma reunião e quando a gente entra e a gente sai, a gente não disse nada, a gente não expôs a ideia, a gente não fez uma pergunta, a gente não estabeleceu uma conexão. E no fim estamos acolhendo as pessoas ao nosso redor e a nós mesmos, ou simplesmente querendo nos livrar e querendo empurrar cada vez mais longe, esperando sempre o fim das coisas, o fim do dia, quando mal começou às 6 da manhã, simplesmente esperando o fim da reunião, que mal começou e é uma reunião de 4 horas. E na verdade é que vem uma pergunta e que essa pergunta ela tem ecoado dentro de mim, que é: a gente está vivendo verdadeiramente ou só funcionando? E é uma pergunta que a gente precisa se fazer, porque no fim a gente sabe que quando começa uma semana, e hoje, por exemplo, é uma segunda-feira, a gente sabe que precisa executar tarefas, a gente sabe que tem que bater meta, que tem que estabelecer os prazos, bater esses prazos. Mas e as pessoas? E nós? Nós estamos falando de seres humanos, nós não estamos falando sobre robôs. Porque eu sei que por mais que esse mundo nos peça inteligência artificial e máquinas e automatizar, a gente também não pode esquecer de ser humano. E viver o mundo real dentro das empresas é olhar para quem está do lado e ver alguém de verdade. E saber que quem olha para você também vê alguém de verdade. E que esse alguém sente, esse alguém erra, esse alguém aprende e também se cansa, mas também às vezes se alegra. E no fim, a conexão ela é isso, ela acontece nas pequenas coisas, naquele momento que o seu colega vem e te traz um café também, que te dá um abraço de bom dia, que te escuta de forma sincera, num bom dia com presença, de quando você pergunta se o outro está tudo bem e você realmente quer saber, quando na segunda-feira você chega no trabalho e verdadeiramente quer saber como foi o final de semana do seu time, da sua equipe. E até nas perguntas que são como: no que você precisa de ajuda? Como eu posso te ajudar? Como é que pode ser mais leve para nós dois? E no fim a conexão ela é isso, ela passa por tornar ambientes que poderiam ser frios ou competitivos demais em algo vivo. E tanto é lugar assim que é formado por gente, gente que sente falta de ser gente e de se conectar verdadeiramente, porque só assim é que a gente verdadeiramente gera a famosa confiança, a verdadeira conexão. Existem muitas pesquisas que provam que a maioria das pessoas que se demitem elas não se demitem por dinheiro. Elas se demitem porque elas não
tiveram confiança e elas não puderam ser elas mesmas, onde elas não se conectaram, não acreditaram e não estabeleceram uma ligação firme com seus líderes. E aí elas saem, e aí elas pedem para ir embora, porque ali não faz mais sentido, se não existe a confiança. E no fim a gente fala tanto de vulnerabilidade, ou nem fala tanto assim, né? Que é até correr disso, mas se você quer saber, a vulnerabilidade, ela verdadeiramente nos liberta. Porque no fim disso tudo, a gente tá exausto de fingir que dá conta de tudo, de que pode tudo, que consegue tudo, que vai fazer, que pode entregar. A gente tá cansado, a gente tá exausto de vestir a fantasia corporativa de super-heróis. Não existe super-herói. Desculpa, existe ser humano. E tanto para quem é líder, para quem é liderado, para quem é dono de negócio, é preciso tirar esse personagem, porque no fim ninguém mais acredita nisso. E que você muito mais vai se conectar com alguém do seu lado quando você expressar que não tá bem, que tá triste, que deu errado, que tá com medo, do que você colocar essa fachada de super-herói, de que vai dar certo. Quando as pessoas estão angustiadas, quando as pessoas estão com medo e que elas querem estabelecer novamente o chamado de confiança. E quando você diz, por exemplo, para alguém do seu time, da sua equipe, da sua empresa, quando você diz que não sabe, pode ser libertador. Quando você diz que precisa de ajuda, que você não está bem, e saiba, você não vai demonstrar fraqueza se disser isso. Você vai simplesmente oferecer a sua humanidade para o outro. Trabalhar com RH, com recursos humanos, é desafiador, por exemplo, falando sobre o meu caso, porque o RH, ele também pode não ter todas as respostas, porque ele é feito de gente. E quando eu digo não sei sobre determinada pergunta, isso é libertador para mim. E eu percebo no olhar do outro que às vezes é libertador para o outro também, que eu não sei tudo, mas depois que eu digo não sei, mas que eu vou procurar saber e que eu vou em busca da resposta, a gente se conecta novamente. E aí, ao invés de demonstrar fraqueza ou desinteresse, mais uma vez a gente demonstra humanidade. Porque no fim, através de todo esse mundo online que a gente vive, quando a gente se mostra real, e não só no mundo corporativo, nos nossos relacionamentos fora dali também, o outro também se sente à vontade para ser real, e a gente tem sentido falta disso. Mas aí você deve se perguntar, mas por que que ainda tantas pessoas, né, evitam ser vulneráveis no trabalho, não querem falar que não sabem, que têm medo, que estão com dúvida? E existem vários motivos, e cada vez mais eu tenho tentado aprender sobre isso, entender mais sobre pessoas, e existem várias razões, porque, primeiro, existem muitas pessoas ainda que têm o medo de julgamento, de ser criticado, de parecer fraco, de parecer incompetente, e também a cultura da perfeição que a gente tem tentado mostrar, seja nas nossas redes sociais, seja no mundo corporativo, nessa cultura que parece que a gente não pode errar, que a gente tem que estar sempre impecável, e além disso a gente quer sempre mostrar que quer ser um exemplo e que esse exemplo é um super-herói, e cansa muito. E existem também, claro, outras razões, né? Como, por exemplo, a gente, por vezes, se encontra em ambientes corporativos que são competitivos e que você acha que se você mostrar alguma fragilidade, medo, angústia, vai perder alguma vantagem. Quando, na verdade, você pode muito mais recalcular a rota, se conectar com as pessoas ao seu redor, pensar de um jeito diferente e trazer as pessoas para mais perto. E existem, claro, ainda mais outras razões, como, por exemplo, falta de confiança. E quando um ambiente ele estabelece a falta de confiança, a pessoa sente que não é seguro ela se abrir. E aí ela prefere guardar para ela mesma. E aí você começa a perceber reuniões onde as pessoas não se expressam, no dia a dia onde as pessoas se calam mais do que compartilham ideias. E
Isso é preocupante, porque as pessoas que se abrem, trazem novas ideias e compartilham, elas se conectam muito mais, tanto por elas mesmas, para elas mesmas, quanto com foco no negócio, em buscar a solução ao invés do problema. E no fim, a vulnerabilidade, que é o que a gente tanto fala aqui, ela floresce onde existe também duas palavrinhas mágicas e que muita gente tem falado, e existem livros e livros sobre isso, e que eu convido todos vocês também a se aprofundarem, que é a segurança psicológica. E que mais do que melhorar a convivência, isso também é buscar salvar ambientes, salvar pessoas. Para se dar uma ideia, em 2023, a Fundação Dom Cabral, ela revelou que os ambientes que são psicologicamente inseguros têm maior risco de acidente de trabalho. E aí eu te pergunto, sabe por quê? Porque esses colaboradores, quando eles se sentem inseguros, eles não se sentem à vontade para admitirem um erro, para relatarem um risco de que algo não vai bem, de que algo vai dar errado. Ou até para dizerem, olha, eu não entendi qual é a verdadeira instrução e o que é para fazer com isso. E aí, quando não existe espaço para vulnerabilidade, começa a ter espaço até para o perigo. Vai muito mais além da conexão de coração para coração. Passa a ser também um risco para a vida. E a vulnerabilidade, ela é a ponte mais poderosa que existe, porque ela quebra muros e além dela quebrar esses muros, ela ajuda a humanizar. E mais do que isso, ela gera confiança. Porque a confiança, meus caros, ela não nasce da perfeição. Confiança nasce quando eu percebo que o que você sente, eu também sinto. Quando eu percebo que você tem sentimento e que você é ser humano. E que você também falha e que você também é gente. E existem empresas que, se elas não fossem apenas lugares de trabalho, talvez não teria conexão nenhuma. Porque se as reuniões elas verdadeiramente começassem com uma escuta real ao invés de um direcionamento de tarefas, talvez houvesse mais proximidade e as pessoas se sentissem mais confortáveis. Se os líderes começassem a dizer aos seus liderados quando eles estão preocupados, quando eles estão angustiados, eles trariam seus times para mais perto. E se os líderes também perguntassem mais do que simplesmente mandassem, também abririam para mais opiniões e mais busca por soluções do que problema. E no fim, isso faria com que a gente verdadeiramente se importasse. E você deve estar pensando, isso parece utopia. Pode ser que você pense assim. Mas talvez, no fundo de tudo isso, a gente só esteja com saudade de ser humano, de saber que a gente erra, acerta, tem medo, quer recomeçar, tá angustiado, tá triste, tem dia que tá super bem, tem outro dia que não tá muito bem. A gente só tá com saudade de poder sentir, de poder se conectar e se conectar sem armadura. E como eu disse lá atrás, sem grade, sem senha, sem medo. E aí que vem a reflexão que eu queria trazer diante de todo esse episódio, de você refletir. Quais muros que você está sustentando na sua vida e que pode estar sendo cansativo demais segurar esse muro sozinho. Pode estar sendo exaustivo demais se manter tão longe assim das pessoas, evitando a verdadeira conexão. Será que esses muros que você construiu até agora, eles verdadeiramente te protegem ou eles só estão impedindo de você viver relações que podem ser muito mais significativas? E o que você está perdendo ao não ser permitido ser visto? Pode estar perdendo ser você, que as pessoas te conheçam de fato. E o mais importante disso tudo, eu quero te fazer uma pergunta. Que tipo de relação você quer construir no trabalho? De controle ou de confiança? E aí, se você quiser estender essa pergunta para os seus relacionamentos amorosos, suas amizades, seus relacionamentos familiares, estenda. Hoje, você grita para ser ouvido ou você se exclui para evitar a fadiga? Você busca o controle ou você está gerando a confiança e a proximidade das pessoas?
Espero que esse episódio tenha chegado aí para você de alguma forma. E que se esse episódio te tocou, compartilha com alguém que também esteja vivendo esse dilema. Vamos aproveitar para espalhar essa conversa para mais pessoas que precisam derrubar seus muros e construir pontes. Faz sentido para você? Me conta lá no Instagram, @fernandasteven.rh, o que é que você sente falta nas suas relações no trabalho e na vida. Eu vou adorar ler a sua história. E a gente vai ficando por aqui, mas a gente se encontra no próximo episódio do Pode Mais Carreira, da próxima segunda-feira. E eu te desejo uma semana maravilhosa, que você evite muros, mas busque conexão. Até lá e que você escolha cada vez mais a coragem de ser humano. Grande abraço e até semana que vem.